Olá, povo de Deus, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui com um cenário diferente hoje, né? Bom, vamos lá, em nome de Jesus. Continuar as nossas aulas sobre aspectos práticos, né, da vida da igreja, coisa que precisamos entender para que possamos desfrutar. Oremos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, agradeço ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Agradeço, Pai, por cada irmão que tem assistido, Pai, cada irmão que tem mostrado a outras pessoas, cada irmão que tem sido sensível à Tua voz e tem lutado para cumprir o propósito do Senhor para a nossa vida, que é de sermos cooperadores. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, revele-se a nós, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Todo atrapalho, tudo que não vem do Senhor que caia por terra e que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, na nossa aula passada, eu achei que fosse melhorar, né? Mas equipamento novo foi dar um tombo em nós, foi com uma borda preta, o negócio ficou meio... Perdemos qualidade. Espero que hoje fique melhor. Bom, vamos lá. Vamos ler um texto que nós já lemos, que é Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Bom, capítulo 3, verso 10 agora. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, capítulo 5, a partir do verso 21. Vá guardando, tá? A partir do versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Bom, essa analogia que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, guiada pelo Espírito Santo, está relacionado à igreja. O apóstolo Paulo vai nos dizer que grande é esse mistério, e ele está falando sobre Cristo e a igreja.
e não apenas sobre o casamento. O nosso casamento, o casamento comum, né? Bom, agora nós vamos ler novamente e vamos parando parte a parte para que possamos entender um pouco melhor o que o Espírito Santo tem a nos dizer aqui. Essa analogia que foi feita aqui, eu vou continuar a utilizá-la. E ao utilizá-la, em nome de Jesus, tenha em vista o papel de Cristo na sua vida, ou na vida da igreja. Como nós já vimos, o Senhor morreu pela igreja, como nós acabamos de ler aqui, né? Então, o propósito de Deus não é apenas indivíduos salvos, mas o seu corpo, a igreja. E tudo que ele está dizendo aqui, que ele faz, que ele nutre, que ele trabalha, está relacionado à igreja. Ok? Amém? Então vamos lá. A partir do verso 21, não é? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Bom, o que quer dizer isso aqui? Sendo ele próprio o Salvador do corpo. Ele se tornou cabeça da igreja porque ele, somente ele, decidiu amar a igreja e salvar o corpo. Então, toda a responsabilidade aqui recai sobre Jesus Cristo, recai sobre o próprio Deus, sobre o dono da igreja. Ele é quem salvou o corpo. Para começo de conversa, para início de trabalho, Jesus salva o corpo. Bom, essa salvação, como nós já falamos anteriormente várias vezes, está relacionada a todas as áreas das nossas vidas. Então, maridos, pais de família, também têm essa mesma função. Então, a função do marido na salvação do corpo está relacionado a ele suprir a sua esposa, ele suprir os seus filhos da forma mais excelente que ele conseguir fazer. Claro, o Senhor Jesus nos supriu em tudo, como nós lemos lá nas cartas de Pedro, né? Nos supriu em tudo. Então nós estamos totalmente repletos, totalmente cheios e prontos para a vida, como o apóstolo Pedro nos diz. Então, a função do marido aqui e a função nossa como homens, para que alcancemos o status de cabeça, para sermos em verdade cabeça, é de suprirmos totalmente, iniciando pela salvação, ou seja, um sacrifício gigantesco para que haja vida para os demais. Isso é uma característica do Calvário. Jesus poderia se salvar tranquilamente, mas se ele se salvasse, todos nós pereceríamos. Nós, pais de família, nós temos toda a tranquilidade, nós podemos nos salvar. Nós podemos não nos interessarmos tanto pela vida dos nossos filhos, da esposa, das coisas que acontecem em volta, mas nós estaremos perdendo essa capacidade de sermos cabeça e o nosso lar estará perdido. Por quê? Nós não decidimos salvar o corpo. Vamos ler novamente esse texto? Olha, é uma decisão e uma responsabilidade, um encargo. Responsabilidade. Responsabilidade, esse res vem de coisa, e essa ponsabilidade de ponsere, que vem de garantir alguma coisa. Então, quando o Senhor Jesus diz que ele é o responsável pela salvação do corpo,
ele garante, ele garantiu isso. Então, irmãos, nós não podemos beber de outras fontes, caminhar do jeito que nós queremos, mas nós devemos ter o Senhor Jesus como cabeça, porque ele de fato é responsável pela salvação do corpo. Vamos lá? Olha, capítulo 5, verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, a analogia aqui, nós poderíamos estar falando em um culto de casamento e estarmos delegando as funções de cada um aqui. Mas, como o apóstolo Paulo vai nos dizer, grande é esse mistério, mas eu falo da igreja e Cristo. Ele está fazendo uma analogia para demonstrar o trabalho de Cristo. Continuando então. 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Bom, aqui está falando de uma necessidade, de um aspecto prático da vida da igreja. É necessário, ou seja, não cede, tá? Que o falar da cabeça seja o mesmo falar do corpo. É necessário que não haja nenhum tipo de distorção entre essas duas partes, a cabeça e o corpo. Se houver, está adoecido. Por isso nós temos falado, por isso nós temos direcionado os irmãos com respeito ao que é a igreja. Porque aí, por isso, nós cremos ser tão importante. Por quê? Se nós destoarmos do que Jesus é, do que Jesus disse, do que nós devemos de fato ser, nós perderemos muito. Tá? Então, é isso. É necessário que haja uma sincronia de pensamento entre a cabeça e a igreja. De mesma forma que deve haver uma sincronicidade perfeita, ou o mais perfeita possível, entre o marido e a mulher. O marido e a mulher devem ter uma sincronicidade quase perfeita. Vamos dizer quase perfeita porque não está no nosso alcance sermos perfeitos. Né? Mas em Cristo e a igreja existe essa sincronia que precisa ser. Nós precisamos lutar para que ela seja perfeita, o mais perfeita possível. Bom, vamos ler novamente aqui. Olha só. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres têm os direitos dos maridos. De mesma forma. Olha, como que sua esposa pensa? E como que você pensa? É necessário que vocês pensem de forma muito, muito, muito parecida. E que vocês funcionem como um corpo. Você sendo a cabeça e a sua esposa e filhos sendo uma extensão dessa cabeça. Claro, como nós vamos ler, nós já lemos no livro de Coríntios. Quem é a cabeça de todo homem? Cristo. Cristo precisa ser a sua cabeça, porque senão você vai colocar a sua família no mato, né? A cabeça de Cristo é Deus, que como está escrito lá em Coríntios 11, acredito. A cabeça de Cristo é Deus, e Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, né, que nós lemos lá. Bom, então, é necessário que haja uma sincronicidade. Então, qualquer coisa que exista em nós que esteja destoando da vida de Cristo, não vai frutificar bem. E saiba, irmãos, se você, no seu casamento, por isso ele está fazendo uma análise aqui, é uma coisa comum, uma coisa que nós podemos perceber facilmente. Basta olharmos os casamentos. Se no seu casamento o homem não é o salvador do corpo, ele não tem interesse em salvar, em se sacrificar, mesmo tendo a condição de se livrar, ele se coloca debaixo de julgo e serve a sua família de forma a sua família ser
repleta, sua família ser plena, vai dar errado. Se a esposa não vê isso no seu marido, vai dar errado. Se a mulher não tem esse reconhecimento, de reconhecer, de essa clareza de submeter e ter os seus pensamentos próximos, muito, muito alinhados com o do seu esposo, que tem como cabeça Cristo, que tem como a cabeça Deus, então vai dar errado. E aí nós vamos à parte da igreja, que é a analogia. Lembrando, a analogia é um conjunto de semelhanças e diferenças, tá? Que o apóstolo Paulo faz aqui com respeito a Cristo e a igreja. Então, o nosso pensamento precisa ser alinhadíssimo com o de Cristo. Ele não pode ser destoante, a gente não pode ver do jeito que a gente quer, como nós vemos muitas vezes aí. Continuando, olha só. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Bom, aqui eu vou fixar mais uma vez, que nós já falamos várias vezes, mas Cristo amou as pessoas, Cristo amou o Acácio, Cristo amou o Fernando, Cristo amou o Gabriel. Não, Cristo amou a igreja. Nós já falamos, né? Eu tentei, me esforcei para tentar trazer uma clareza sobre isso. Eu creio que tenha havido uma certa luz com respeito a isso. Mas se houver dúvida, manda para nós, a gente vai responder em nome de Jesus. Bom, 20... Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha, então, irmãos, é necessário em qualquer momento de dificuldade, quem deve se entregar no casamento? O marido. Entrou uma onça, entrou um assaltante, um ladrão pela sua porta, pela porta da sua casa. Quem deve se sacrificar? Quem deve se mover? Quem deve se entregar? O marido. Irmãos, e agora, como nós estamos falando, é uma analogia. Observe que nós, com toda dificuldade, com toda debilidade, nós estando mortos em nossos pecados, alguém deveria pagar, alguém deveria morrer. E o Senhor Jesus tomou esse lugar e morreu por nós. Morreu a nossa morte para vivermos a vida de Cristo. Então, irmãos, em nome de Jesus, que nós tenhamos isso em mente sempre, quando nós cantarmos, quando nós formos à congregação. Em nome de Jesus, que a gente tenha isso em mente. Esse sacrifício. E que a gente consiga, de alguma forma, fazer essa analogia com uma coisa que é mais próxima de nós, que é o casamento. E os irmãos que estão ouvindo, que são casados, ou que vão se casar, em nome de Jesus, que tenham esse reconhecimento e essa clareza da sua função. A sua função é essa. As suas funções, tanto do homem e da mulher. Então, irmãos, sejamos gratos ao Senhor Jesus, porque Ele se entregou, Ele se deu por nós. No momento de dificuldade, Ele se entregou a nós. E essa disposição de entrega já estava no Senhor, nos seus propósitos eternos, por assim dizer. Continuando, então. Versículo... E a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então o Senhor Jesus se entregou à igreja para a purificar. Desculpa. Purificar para santificar. O que é santificar? Separar. Então o Senhor Jesus, Ele fez toda a obra, Ele foi o salvador do corpo, para separar para Ele a igreja. Ou seja, o resultado da congregação de todos os santos, que vem desde o apóstolo Paulo
desde o apóstolo Paulo, desde Jesus Cristo até o último santo que morrer no arrebatamento. O Senhor Jesus se entregou para santificar, para separar essas pessoas para si. E Ele fez a obra toda. Não dependeu em nada de nós. Ele foi o salvador do corpo. O salvador de qual corpo? Do seu próprio corpo, que somos nós, que fazemos parte da igreja. Sabe, irmãos, que o Senhor revele isso em amor para as nossas vidas, para as nossas mentes. Que essas palavras que eu estou dizendo hoje, em nome de Jesus, que sejam chaves para que os irmãos possam abrir outros textos, vários outros. Em nome de Jesus. Vamos lá. Ele a santificou. Cadê? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, o Senhor não foi grosso, não foi duro. O Senhor, Ele a santificou pela lavagem com água e pela palavra. Toda essa palavra. E toda a palavra que saiu e que sai da boca de Deus. Eita! Então, em nome de Jesus, existe uma forma. E a forma de nós santificarmos a nossa família, a nossa casa, as pessoas à nossa volta, principalmente a nossa casa, que é a analogia que está fazendo aqui, é através da palavra. Irmão, se a sua esposa tem alguma dificuldade, supra, busque. Você é o responsável por salvar este corpo. Você é o responsável por separá-la para você mesmo. Como vai dizer o próximo versículo aí. Para apresentá-la a si mesmo. Irmãos, você como pai de família tem a responsabilidade de infundir a vida de Deus na vida da sua família de forma completa. É uma responsabilidade gigantesca. Sabe? E é isso que o Senhor Jesus tem feito conosco. Tem feito com a sua igreja. Lembra? Todo o depósito da igreja que nós falamos é o Senhor Jesus infundindo a sua própria vida dentro da igreja. Para salvar o corpo, para santificar esse corpo, para amar esse corpo, para apresentar a si mesmo. Não para apresentar a outros inicialmente. A proposta inicial de Cristo é apresentar essa pessoa, apresentar essa noiva a si mesmo. Em segundo plano está o que nós lemos anteriormente, que é manifestar através da igreja a multiforme sabedoria de Deus. Manifestar a principados e potestades e dominadores, e manifestar ao mundo, manifestar para todos, né? A manifestação da multiforme sabedoria de Deus agindo na igreja. Irmãos, então, em nome de Jesus, que nós possamos mudar a nossa forma de ser, nossa forma de agir, nossa forma de entendermos a igreja. Entendemos que precisamos estar totalmente alinhados com a palavra de Deus. Vamos continuar lendo. Olha só, irmãos, olha que riqueza. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Uma glória dentro da igreja. Uma igreja gloriosa. Sabe, todas aquelas ações, desde aqueles irmãos lá no início do nosso estudo, aqueles irmãos que fugiam para o deserto, escreviam cartas, irmãos que sustentaram a Trindade, irmãos que caminharam, os irmãos unidos, e todas essas pessoas que funcionaram como igreja de Cristo, todas essas pessoas e toda essa obra, toda essa demonstração de Deus tem esse intuito de, ao final dos tempos, o Senhor Jesus olhar para essa obra, olhar para essa igreja e ter a clareza, e ter, perceber e mostrar e demonstrar cada vez de forma mais intensa a glória dessa igreja.
Glória dessa igreja que foi salva por Ele mesmo, que Ele mesmo infundiu a sua própria vida para dentro dela. O próprio Deus. Vamos continuando. Olha só. Uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, aqui tem um negócio fantástico para nós. Sabe toda a ruga, sabe a mácula? Quando você tem alguma coisa santa e você faz algo de errado com ela, você macula aquele objeto, você macula aquela pessoa, você macula o seu leito, né? Um leito sem mácula. Bom, ruga vai falar de envelhecimento, vai falar de debilidade, não é? Quando você envelhece, quando as rugas, você vai olhar meu rosto aqui, ó, um rosto lindo, límpido, né? Olha que beleza. Não tenho rugas, né? Mas quando as rugas aparecem, já caracteriza que você está envelhecendo, que você está sob o poder da morte. Não é? Você vai envelhecendo, seu corpo vai perdendo vigor. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele tem a sua igreja e Ele a apresentará a si mesmo sem mácula, sem ruga e sem coisa semelhante. Porque o próprio Deus, irmãos, vai infundir a sua vida para dentro da igreja. Ele está fazendo isso. Quando nós vemos esses vários moveres do Senhor dentro da vida da igreja, é Ele infundindo a sua vida. As coisas começam a ficar velhas, aparecem os irmãos e falam, não, a Trindade está firme. A coisa começa a ficar velha, a coisa começa a perder força, aparece um Agostinho. A coisa começa a perder força, aparecem os Irmãos Unidos, Chapman. A igreja começa a perder, começa a ficar... Sabe, o mundo começa a criar mácula, a fazer coisas com a igreja, coisas que deturpam, que bagunçam com a igreja. O Senhor levanta pessoas, o Senhor infunde a sua própria vida para dentro da igreja e a mantém viva, sem ruga, sem mácula e sem nenhuma dessas coisas semelhantes. Para apresentar a si mesmo. Ele foi o salvador do corpo, é Ele quem infunde a vida, é Ele quem faz tudo isso por nós. Então, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos e que possamos, em nome do Senhor Jesus, reconhecer essas coisas e caminharmos conforme o Senhor quer que seja. Que nós confiemos no Senhor. Nossa, que nós não decidamos caminhar conforme nós queremos, de qualquer forma, de forma vaidosa, de forma errada. A começar das nossas famílias. Irmãos, nunca exponha sua esposa. Nunca exponha seus filhos. Irmãos, guarde seus filhos. Guarde a sua esposa. Sabe? Faça, supra de todas as formas possíveis e imagináveis para que você apresente ela a si mesmo sem ruga, sem mácula e sem coisa nenhuma. Sabe? A vida dos casais tem se esvaído. A vida do relacionamento dos filhos tem se acabado. Muitas vezes, os pais com os filhos. E isso, irmãos, recai sobre nós, principalmente sobre nós homens. Nós precisamos, irmãos, suprir as pessoas da melhor forma que nós conseguimos. As pessoas, a nossa família, e depois a igreja, e depois ir aumentando. Sermos bênçãos na nossa casa e depois irmos aumentando esse leque, né, ou esse círculo. Sabe, irmãos, então o Senhor Jesus fez isso, e Ele faz e vai continuar a fazer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de jeito nenhum. O inferno fecha a porta, a igreja abre, continua e vai, porque o Espírito de Deus está na igreja, está em nós. Vamos continuando, em nome de Jesus. Mas santa e irrepreensível. Sabe o que torna a igreja santa e irrepreensível, irmãos? O amor do Senhor Jesus. Sabe o que torna a sua mulher, a sua esposa, irrepreensível e santa, separada para você, irrepreensível? O seu amor por ela.
Porque você tem a responsabilidade de cercá-la e supri-la e tudo, como o Senhor Jesus faz conosco. Então, irmão, saiba, o que você não consegue fazer, o Senhor Jesus faz por você, e é através do seu sangue que você é aceito. Porque Ele salva o corpo, Ele está separando, Ele está infundindo a sua vida dentro de você, dentro da igreja, e você faz parte da igreja, e Ele apresenta a si mesmo sem ruga, sem mácula, mas santa e irrepreensível. Então, essa analogia que o apóstolo Paulo está fazendo, vamos continuando. Versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. O marido deve amar a esposa como ama o seu próprio corpo. Porque ele está fazendo analogia com a igreja, Cristo e a igreja. Então, irmãos, o que está dizendo aqui é que o Senhor Jesus, irmãos, medita nisso, o Senhor Jesus, o próprio Deus, Ele ama tanto a igreja como Ele ama a si mesmo. Lembra lá que o Senhor fala que eles sejam um em mim, assim como eu sou um com o Senhor? Assim como eu em ti, ó Pai, Ele faz uma série de eu em ti, tu em mim, Ele em nós. E sabe por quê, irmãos? Porque o amor de Deus, o amor que Deus tem pelo seu próprio Filho, Ele estendeu a nós. Como o Senhor Jesus diz, a glória que tu me deste, eu dei a eles. Nós fomos aceitos e nos tornamos agradáveis a Deus no amado. Amado com letra maiúscula, está aí no livro de Efésios também. Dentro do próprio Cristo. Então, irmãos, esse amor que Deus fala que é amor, que Ele entregou o seu próprio Filho, que fez todas essas coisas, esse amor é o amor que nós somos amados. Irmãos, não se esqueçam disso em nome de Jesus. Confie no Senhor, confie no Senhor. Para ouvir e fazer conforme o Senhor quer que seja. Que o nosso pensamento seja totalmente de acordo com o Senhor. Vamos continuar para a gente terminar. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Sabe, o Senhor ama tanto a igreja, o Senhor alimenta de quê? De pão, Pai nosso que está aí no céu, pão nosso que cada dia nos dê hoje? Também, mas Ele nos alimenta de tudo. Nós somos totalmente supridos, como nós já falamos anteriormente, que o apóstolo Pedro nos fala. Somos supridos completamente. Alimenta e sustenta, assim como também o Senhor a igreja. Irmãos, basta nós bebermos desse depósito. Nós não podemos ficar em cisternas rotas aí, caçando, não tem nada lá e a gente continua lá. Vamos lá. Verso 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Vou ler novamente. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão dois, uma só carne. Então, irmãos, como o apóstolo Paulo nos diz em outros textos, aquele que se une a Deus é um espírito só com Ele. É um espírito só. Então, todo o amor está à nossa disposição. Toda a vida está à nossa disposição. Basta que nós sejamos sujeitos ao Senhor e caminhemos conforme Ele quer que seja. E olha aí, verso 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui estava fazendo uma analogia entre o casamento e a igreja.
entre o casamento nosso, né? E Cristo e a igreja. Irmãos, em nome de Jesus, que esses aspectos práticos da vida da igreja nós possamos adentrá-los e conhecê-los a cada dia, que possamos nos fechar com o Senhor e pedir: Senhor, revele-se a mim, revele-se a minha família. E comece, irmãos, em nome do Senhor Jesus, comece a desenvolver o seu papel, a sua função. Comece a fazer o que o Senhor pediu para que você fizesse. Sabe, comecemos a desfrutar de Cristo. Não do mundo, irmãos, mas de Cristo. Nós muitas vezes nos perdemos com coisas mundanas, coisas que não tem nada a ver com o noivo. E aí nós perdemos esse amor, nós não temos esse desfrute. Partindo para o outro lado, pais, maridos, em nome de Jesus, supra suas mulheres, seus filhos, guarde-os mesmo, sabe? Guarde-os mesmo, de forma o melhor que você conseguir, sabe? Você não tem que dar uma vida melhor para sua esposa e filhos. Você tem que dar a melhor vida que você conseguir dar, sem perder a Cristo. Porque se você der uma vida melhor para sua família e perder a Cristo, você vai estar ganhando a sua alma, mas você irá perder. Você está ganhando sua alma, não, você está... Desculpem. Você está ganhando o mundo, mas perdendo a sua alma. Irmãos, muito obrigado mais uma vez. Ótima noite. Jesus abençoa e até a próxima, em nome de Jesus. Obrigado. Até.